pergunta, apesar do professor já ter mostrado, né, nos slides iniciais, até um vídeo, mas rapidinho, só para a gente responder todo mundo, quais os sintomas que podemos observar quando ocorre a contaminação? Sim, os sintomas vão estar mais associados à época de verão, né? Então, existe uma probabilidade maior de observá-los. Pode acometer animais desde pequeno peso até em fase de pré-abate, mas há uma concentração significativa de animais ali com peso de 150 gramas até em torno de 500, 600 gramas. Esses animais vão apresentar, em alguns casos, natação errática, isso pode ser variável entre os plantéis, tá? Opacidade de córnea, uma menor tendência à exoftalmia, por exemplo, a exoftalmia é mais comum na estreptococose que na lactococose, mas isso não é eliminatório, ok? Lembrando também que eu posso ter os dois patógenos dentro da propriedade, isso tem que ser considerado. E uma coisa importante também é a necrose de brânquia, tá? Essa necrose de brânquia também, ela já é um pouco mais associada à lactococose, mas também não é nenhum fator exclusivo da lactococose. Então, os sinais clínicos são importantes de se observar, mas a minha recomendação, no geral, é a partir de um surto, de uma desconfiança ou de uma necessidade de uma confirmação, o diagnóstico laboratorial é muito importante, porque é ele que realmente vai fazer a caracterização, a diferenciação e demonstrar o que está ocorrendo realmente naquele plantel. Tem uma... o Diego já colocou o link dessa live anterior, assim, excelente realmente material, tá, pessoal, sobre vacinas. E tem uma pergunta lá de Morada Nova, deve ser do professor Sérgio Almeida, que cuida do perfil. Os sinais externos são muito similares às estreptococoses, o diagnóstico final se dá apenas por PCR, e como proceder no caso de infecções em regiões que não dispõem de laboratórios, como o Ceará? Tá. Bom, vamos lá. Tudo muito novo nesse assunto, né? Então, hoje, nós ainda não temos um método de diagnóstico direto por PCR que eu considere adequado. Existe um publicado na literatura, que a gente nem implementou no nosso laboratório, porque ele não diferencia Lactococcus garve de Lactococcus petáureo. Ou seja, uma vez positivo, você só sabe que está positivo para Lactococcus. Então, isso gera uma segunda pergunta a ser solucionada. Então, a nossa sugestão hoje para o diagnóstico, que é o que nós adotamos em todas as amostras que chegam no nosso laboratório, é o isolamento do micro-organismo a partir de cérebro e rim, uma PCR realizada para amplificação do gene GIR-B e depois o sequenciamento desse gene. Aí, a partir do sequenciamento, a gente consegue saber que realmente pode confirmar que é uma presença de Lactococcus petáureo. Então, essa seria a forma mais correta. Quanto às regiões e disponibilidade de laboratório, eu não conheço outros laboratórios que façam esse diagnóstico ainda para Lactococcus petáureo, acredito que algum outro no país possa fazer e aí talvez atender mais satisfatoriamente uma região, mas hoje nós recebemos amostras de todo o país. Então, há uma facilidade nesse sentido. Se os peixes forem coletados corretamente, da maneira recomendada e transportados dentro de um período de 72 horas, de 96 horas, e aí transporte aéreo é muito importante nesse sentido, a gente consegue receber amostra, por exemplo, nós recebemos do interior do Ceará, como a gente viu lá no mapa, né? Diagnóstico feito ali na região, Ceará, Alagoas, Piauí, tá? Então, assim como também Santa Catarina, Tocantins, né, que também tem inicialmente uma ideia de que a logística pode não ser muito boa. Então, é possível sim, fazer essa remessa, e essa distância não tem sido um problema nesse sentido, tá? Mas pode ser que tenha também outros laboratórios mais regionais que possam atender, mas eu não teria nenhum aqui agora que eu tenha conhecimento, né, prévio de que já faça esse diagnóstico.